O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Sentados. Hoje nós teremos aqui na nossa igreja um batizado, onde uma criança vai receber o dom de Deus, o Espírito Santo, para começar a fazer parte da nossa comunidade de fé. Gostaria então de acolher e apresentar para a comunidade o João Miguel Brambila Taborda Ferreira. Onde está o João Miguel? Está lá. Ô João, seja bem-vindo à nossa comunidade aqui, João, ó. Aqui, ó. Isso. Então, seja bem-vindo, o João. Uma salva de palmas para o João, que acolhemos no nosso meio. Meus caros irmãos e irmãs, hoje ouvimos um evangelho muito desafiador. Penso que talvez das propostas que Jesus nos apresenta, seja uma das mais difíceis. Jesus está, durante esses domingos, continuamos no contexto do Sermão da Montanha. Jesus apresentou aqui a síntese do seu evangelho, e agora Jesus apresenta ensinamentos para a vivência desse evangelho. E o que Jesus apresenta hoje como proposta é muito difícil de viver. Não é impossível, evidente que não, mas é muito difícil. A lógica humana é totalmente diferente da lógica de Deus, isso nós sabemos. Mas se nós queremos o céu, nós precisamos ir nos adaptando cada vez mais à lógica de Deus. E qual que é a lógica de Deus? Ouvimos na primeira leitura e no final do evangelho de hoje: sede santos como vosso Pai é santo. Ser santo é um grande desafio que todos nós precisamos estar lutando todos os dias para alcançar a graça. Deve existir no coração de cada um de nós o desejo de santidade, o desejo de ser santo. Se nós não tivermos esse desejo, meus caros, qual que é o sentido da nossa fé? Nós temos fé para quê? Para que nós buscamos viver uma fé? Nós somos cristãos, nós pelo menos dizemos que somos cristãos, professamos até essa fé cristã, mas se nós não assumirmos Jesus Cristo, o seu ensinamento na nossa vida, nós estamos fazendo de conta que vivemos uma fé.
nós estamos nos enganando. Nós não estamos de verdade assumindo o Evangelho de nosso Senhor. Jesus tem combatido durante esses últimos domingos a lei, não a lei de Deus, a lei humana. E a lei de Deus, como Jesus foi até acusado de querer mudar a lei, Jesus está levando essa lei à sua plenitude. Inicia o Evangelho falando da lei de talião: olho por olho, dente por dente. Essa era uma lei que poderíamos dizer até um pouco razoável. Até um pouco razoável essa lei, porque era uma lei para não levar a vingança ao excesso, mas podia se vingar. Se alguém te deu uma bofetada, você pode dar nele também como vingança, ou até duas, como vingança. Mas para Jesus, isso não basta. Para Jesus, a vingança deve existir pelo amor. Para Jesus, a única vingança que existe é o amor. Se alguém te der uma bofetada na face direita, ofereça a esquerda. Esse é um desafio tremendo. Nós, na nossa lógica humana, se alguém dá uma bofetada na nossa face direita, nós pulamos e arrebentamos ele no cacete. Essa é a lógica humana. Mas a lógica de Deus, que Jesus nos apresenta, é: ofereça a outra face. Se alguém entrar na justiça para tirar a sua túnica, dê também o manto. Mas para viver isso, meus caros, é um desafio tremendo. Rezai pelos vossos inimigos. Não conseguimos rezar nem pelos amigos. Perdoai. Perdoai. Esse é um desafio do perdão que nós precisamos aprender. Teve eleição agora há pouco tempo. Quantas famílias ficaram inimigas? E continuam inimigos por causa de política, de bobagem, vamos ser sérios. Ficaram inimigos, família, não se encontram. Deus o livre, foi bloqueado em tudo quanto é rede, tudo quanto é telefone, mudou até o telefone. Uns até desligaram o telefone para não ter contato nenhum com familiar. Então, como que podemos viver esse Evangelho se não tem capacidade de perdoar, de acolher o próprio irmão, um familiar de sangue, por causa de bobagem, posicionamento político? Esse é o desafio, meus caros, de viver o Evangelho de nosso Senhor. Como viver esse Evangelho se nós temos dificuldade de rezar, perdoar os amigos? Perdoai os vossos inimigos. Amai, olha essa palavra, difícil. Amai os vossos inimigos. Não é fácil. Mas se nós queremos ir para o céu, viver a santidade, se nós não passarmos por essa realidade, nós não vamos para o céu. O que iniciou o Evangelho domingo passado? Se a sua justiça for menor que a justiça dos fariseus, você não vai entrar no céu. Então, cultivar mágoa, rancor, soberba, autossuficiência, arrogância, não vai para o céu, não adianta. Não adianta, é palavra de Deus, é palavra do nosso Senhor, não é invenção, é palavra de Deus. Por isso, meus caros, nós vimos a missa todo domingo, para quê? Nós rezamos todos os dias. Por que nós rezamos todos os dias? Por que eu venho na missa todo domingo? Eu venho para pedir um emprego, uma casa nova, pedir não sei o quê, pedir um carro, pedir não sei o quê. Para isso, não é para isso que nós vimos à missa. Essas coisas podem ser até importantes, mas o que nós buscamos de verdade na celebração da Santa Eucaristia é a santidade, é ser santos, é ter uma intimidade com Deus, profunda intimidade. Hoje nós temos uma família aqui que celebra o 7º dia da Maria Rosa, a vizinha nossa aqui de Muro. Mas por que essa família está aqui? Numerosa família que está aqui. Tantos vieram hoje celebrar, rezar. Vieram porque acreditam na vida eterna, porque acredita que a vida não termina com a morte. A morte é apenas uma passagem para uma outra vida. Mas nós só vamos acreditar e ter essa realidade, viver isso, se nós de fato começarmos a viver isso. E vivemos isso hoje. Começamos a viver isso agora. Na primeira leitura e no final do Evangelho, diz a mesma coisa com palavras diferentes.
Na primeira leitura, sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Jesus no Evangelho, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Nós buscamos a perfeição, meus caros, não somos perfeitos. Vamos alcançar a perfeição se nós começarmos a viver hoje o Evangelho de nosso Senhor, ver a humildade, a simplicidade, hoje, para podermos viver a perfeição quando contemplarmos a face de Deus. A santidade é difícil viver, é muito difícil viver a santidade. É muito difícil ser santo, mas é impossível? Claro que não. Jesus não nos pede nada que seja impossível, nada, nada, nada. Tudo que Ele pede é possível, e depende muito de nós, de uma decisão. Eu quero ser santo, mas para viver essa santidade eu preciso primeiro olhar para mim, olhar para dentro de mim, ver o meu coração que às vezes é tão soberbo, ver o meu coração que é tão arrogante, tão autossuficiente. Eu posso até participar de uma família cristã, essa aqui, a nossa família cristã. Posso professar até uma fé, mas se eu não estiver vivendo, eu sou um fariseu. Vários domingos eu disse isso, né? Vários domingos eu tenho dito isso. Hoje, muitos cristãos são mais fariseus do que cristão. Muito mais fariseu. Nenhum fariseu morreu para dar a vida por nós, nenhum. A não ser Jesus Cristo. Ele era fariseu também, mas Ele morreu para dar a vida. Jesus era mestre da lei. Esse mestre da lei morreu para dar a vida. Os outros não. E muitos estão vivendo o farisaísmo, não o cristianismo. Cumprimos leis, cumprimos regras, prescrições, mas o coração tão vazio, tão vazio. Não existe, meu irmão, minha irmã, fé sem amor. Não existe fé cristã sem um coração puro, humilde, coração aberto para a graça. Não existe santidade enquanto nós estivermos cultivando mágoas e rancores. Não existe santidade. Posso ficar só o dia inteiro aqui ajoelhado diante do Santíssimo, ajoelhado até no caco de vidro, mas se eu não abrir o coração para perdoar o meu irmão, nada vale a pena. Melhor ficar em casa, melhor ir pular carnaval lá não sei aonde, do que vir ficar na igreja diante do Santíssimo, mas o coração fechado. Peçamos então ao Senhor nos dê a graça da santidade, a graça de sermos santos, ter coragem de assumir a fé. E assumir a fé é viver Jesus Cristo. Viver Jesus Cristo é viver o amor. Viver o amor é viver a santidade. Amém.